isso aí, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos. Vamos começar fazendo uma revisão do que eu falei na aula passada, né? Na aula passada, eu anotei, na aula passada, assim como nas anteriores, eu anotei no OneDrive do Windows, só que eu tive problema e não consegui exportar a última aula para PDF, né? Mas só fazendo uma recapitulada do que eu falei na aula passada, né, que essas notas aqui, eu vou ver se eu refaço elas no final de semana e posto. Essas aqui são as anotações da aula 5. E se vocês olharem lá no Discord, não está lá ainda. Depois eu refaço elas e passo. Então essa aqui é a aula 6. Deixa eu só fazer uma revisãozinha do que a gente discutiu na terça, né? Terça-feira a gente discutiu propriedades gerais de transformações de Möbius, né? Vamos relembrar um pouco essas coisas? Primeira coisa, assim, vamos começar lá no começo, né? No início, né, havia uma esfera e um plano, certo? E aí a gente pegou o polo norte e fez a porção estereográfica. Para cada ponto U, a gente associava ponto, não sei, P, a gente associava um ponto Q, certo? E com isso, a gente conseguiu ver o R2, que é esse plano de baixo, ou no nosso caso, os complexos, né? Os números complexos. Números complexos e R2 é praticamente a mesma coisa, né? Os dois são descritos por coordenadas x, y. Né? A gente conseguiu ver o plano complexo junto com o infinito. Onde o infinito, quando você faz a porção estereográfica, ele corresponde ao polo norte, né? Aí a gente brincou com essa projeção, ela preserva ângulo, a gente mostrou que ela preserva ângulos, ou seja, se você fizer duas curvinhas com ângulo θ na esfera e projetar, a imagem é duas curvinhas com ângulo θ também. E a gente mostrou que essa translação ela leva círculo em círculo. Então, sendo que círculos no plano junto com o infinito incluem retas, né? Então, círculos nesse plano com o infinito são tipo círculos e são retas. Retas são círculos passando pelo infinito. Certo? Quando você pensa nessa noção de círculo generalizado, no plano complexo junto com o infinito, você tem que círculos no C-chapéu correspondem a círculos na esfera. Certo? E então a gente consegue estudar círculos no C-chapéu, que é os complexos junto com o infinito. Estudando esses círculos, a gente descobriu transformações do tipo f de z igual a AZ mais B, CZ mais D, né? Onde o determinante da matriz A, B, C, D é diferente de zero, né? E o que acontece é que essas transformações são muito especiais, assim. Elas levam essas transformações, elas têm nome, né? Elas têm nome. Elas chamam transformações de Möbius, do mesmo cara das faixas de Möbius, certo? E a gente mostrou que essas transformações são muito especiais. Primeira coisa é que, tipo, elas levam um círculo, entre aspas, um círculo, né? E por que entre aspas? Porque nosso círculo aqui inclui retas também. Eu estou falando de círculos na esfera, né? Ou seja, círculos do plano complexo juntamente com o infinito, né? E a segunda coisa, que elas preservam ângulo. Então, o que a gente, em essência, falou é que, tipo, essas transformações, elas levam círculo em círculo e preservam ângulo. E por isso que elas são as transformações naturais para se estudar círculos no plano. Aí na aula anterior, eu provei alguns resultados. Deixa eu fazer uma digressão filosófica aqui. Quando você estuda geometria plana, né, você tem... Vamos fazer uma digressão
filosófico. Então, aqui a gente tem a esfera, que é os complexos, junto com o infinito, e a gente tem essas translações de Möbius. Eu vou denotar por mob real, certo? Mob complexo. Mob complexo, os coeficientes são complexos, né? Esse aqui são as translações de Möbius com coeficientes complexos. Os coeficientes aqui são A, B, C, D. Isso aqui quer dizer que o A, B, C e D são números complexos. Então, aqui a gente tem essas duas coisas, um espaço e a gente tem um espaço e simetrias. Então, aqui tem espaço e aqui a gente tem simetrias. Né? Aí o que acontece? O que acontece é que, tipo, como a gente tinha discutido antes, essa é meio que a mesma ideia da geometria plana. Né? Na geometria plana a gente tem um espaço, que é o R2, e a gente tem simetrias, que são, no caso, as isometrias. Né? Simetrias do R2 são as isometrias. Envolve translações, rotações, reflexões, certo? Aqui a gente tem nosso espaço aqui é a esfera, SC chapéu, junto com as translações de Möbius, certo? E o que acontece é que quando você estuda a geometria do plano, existe um invariante de 2 pontos, né? Esse invariante de 2 pontos é a distância, certo? Só que quando você trabalha na esfera com translações de Möbius, você não tem esse invariante, certo? Você não tem, dado 2 pontos, o 1, o 2, V1 e V2, do ponto de vista dessa geometria, né, e pense em geometria como sendo espaço junto com simetrias, né, então aqui a gente tem uma geometria, né, nessa geometria você não consegue distinguir pares de pontos. Por quê? O que eu quero dizer com isso? É que dado um par de pontos e outro par de pontos, existe uma translação de Möbius que leva o 1 no V1, o 2 no V2. Isso não acontece na geometria plana. Quando você estuda geometria plana, geometria euclidiana plana, se você tem 2 pares de pontos, você não necessariamente consegue levar um par no outro par. Isso só é verdade se a distância de 1 ao 2 foi igual à distância de V1 a V2. Né? Aqui, você não tem esse invariante de 2 pontos. Né? Aqui na geometria da esfera, você consegue transformar qualquer par de pontos em qualquer par de pontos. E, de fato, a gente provou algo mais forte na aula passada. A gente provou que isso vale para 3 pontos também. Se você pegar 3 pontos dessa esfera, desse chapéu, existe uma transformação T de Möbius, que leva o 1 no 1, o 1 no V1, o 2 no V2, o 3 no V3. Né? Então, mesmo se você considerar 3 pontos, famílias de 3 pontos não são distinguíveis nessa geometria. Né? Ou seja, 3 pontos e 3 pontos você sempre consegue transformar um no outro, não tem algo que os distingua. Né? E a distinção só acontece com 4 pontos. Quando você tem 4 pontos, ou 4, aí de fato aparece um invariante. Existe uma distância, de certa forma, de 4 pontos, que é o que a gente chama de cross ratio. Que é aquele número que é 1 menos o 3, 1 menos o 4, o 2 menos o 4, o 2 menos o 3. Que é aquele número que mede, essencialmente, se 4 pontos estão sobre o mesmo círculo. Né? Você vai ter que 4 pontos estão sobre o mesmo círculo, se, e só se, o cross ratio dos 4 pontos é um número real. Né? E foi uma coisa que a gente discutiu na aula passada. Né? Então, do ponto de vista de geometria, a gente tem, então, que quando você estuda
a esfera com as translações de Möbius. Você não tem uma noção de distância, ou seja, você não consegue, você não tem um invariante que distingua 2 pontos de 2 pontos. Da mesma forma, você não tem um invariante que distingua 3 pontos de 3 pontos, mas você tem um invariante que distingue 4 pontos de 4 pontos. Então, essencialmente, o cross ratio, você pode pensar nele como uma distância, de certa forma, um invariante de 4 pontos, uma distância, assim, que distingue configurações de 4 pontos. Né? E o ponto mais relevante aqui são duas coisas. A primeira coisa é que o cross ratio é invariante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que TU1, TU2, TU3, TU4, né? Se você aplica o T nos 4 pontos, isso não altera o número. Assim como acontece com distância, né? Se você pega 2 pontos, A e B, e você aplica uma isometria em A e B, você não altera a distância. Aqui é a mesma coisa, só que em vez de 2 pontos, você tem 4 pontos. Né? O cross ratio é invariante. Né? Em essência, foi isso que a gente discutiu na aula passada. É importante dar uma observada também no seguinte fato, que é como translações de Möbius levam 3 pontos em 3 pontos, e além disso a gente sabe que 3 pontos sempre determinam um círculo. Isso é um círculo, tá, pessoal? Se esforcem aí para acreditar que isso é um círculo. A translação de Möbius, ela leva... como uma translação de Möbius pega 3 círculos, 3 pontos arbitrários e leva em 3 pontos arbitrários, ela vai levar esse círculo determinado pelos 3 pontos no círculo determinado pelos 3 pontos da imagem. Né? Então, como consequência dessa preservação de 3 pontos, a gente tem também que ela leva qualquer círculo em qualquer círculo. Certo? E é meio que essa é a coisa que eu queria ter discutido ao passado. Assim. Isso é uma parte meio pesada. Assim. É mais pesado do que eu vou falar hoje. Né? Então, essa aqui é a geometria da esfera, né? Só que não é a geometria da esfera no sentido de distância, é uma geometria da esfera cujas simetrias são as translações de Möbius. É uma geometria que não tem distância. Né? Ok. Então, em essência, foi isso que eu discuti ao passado. Essas coisas, tipo, não vão ser, tipo, nossa, que essencial para entender geometria hiperbólica. Mas é interessante, assim, de dizer essas coisas. Eu acho que é importante, quando se fala de translações de Möbius, explicar esses fenômenos. Né? Então, em resumo, para 4 pontos existe esse número, que em essência ele mede se 4 pontos estão sobre um círculo ou não. Né? E ele é invariante por translações de Möbius. Ok, então vamos começar hoje com a parte de geometria hiperbólica. Com relação a essas coisas, tem alguma dúvida? Existem dúvidas, perguntas, curiosidades, confusões? Alguém se manifesta? Ok. Maravilha, maravilha. Se alguém tiver dúvida sobre essas coisas, pode me perguntar depois, fica à vontade, pessoal. Então, vamos continuar, então. Esse aqui é o resumo curto do resumo estendido que eu fiz ali. Né? Então, agora a gente vai entrar em geometria hiperbólica, de fato. Tá. A geometria hiperbólica, quanto ao tipo de geometria, que a gente vem discutindo até agora, a geometria ela é feita de um espaço e ela é feita de um grupo de simetrias, né? de um conjunto de simetrias. Né? O nosso espaço agora, ele vai ser a parte superior do plano complexo. Né? Esse aqui são pontos x mais e y, com o y positivo. É a parte superior do plano complexo. Né? Então, nosso espaço, como eu defino aqui, o plano hiperbólico, H, é o semi-espaço H, né? Formado por x mais e y do plano complexo, com a coordenada y positiva, parte superior. Né?
E a fronteira do H, que a gente denota por del H, é o eixo X junto com o infinito. Né? Então, é o eixo X, que é essa linha tracejada, essa é a fronteira, juntamente com o infinito. Pensa que essa fronteira é uma reta que passa pelo infinito, certo? Então, tem o infinito. Então, a fronteira é o eixo X juntamente com o infinito. Para entender isso geometricamente, vamos voltar para o negócio da porção estereográfica. Né? Então, se você tem esse plano, e você considera novamente a porção estereográfica, deixa eu desenhar de outra cor. Esfera tem que ser. Esfera é roxa. A gente tem esfera, lembra? Não está muito vertical. Né? E aqui embaixo a gente tem os eixos, que eu vou desenhar de preto, que é o eixo X, o eixo Y, aí tem o eixo X. Deixa eu dar uma... Ih, tá passando por dentro da esfera, né? A gente tem a esfera, a gente tem o plano X, XY, né? E a gente tem o polo norte aqui. O polo norte. E... Isso. E a gente faz a projeção, né? Pega um ponto da esfera e leva num ponto do plano complexo. Aí vamos fazer usar um pincelzinho aqui. E vamos pegar o plano complexo, o plano H. O plano H é essa região verde aqui. É a parte que tem Y positivo. Certo? É a parte superior, a parte que tem o eixo Y positivo. Quando você projetar essa parte na esfera, né, quando você projeta o eixo X na esfera, você vai obter esse círculo aqui. Né? Esse aqui é o eixo X na esfera. E repara que o infinito, né, ele acaba indo para o polo norte, de fato. Né? E a parte verde aqui, que é a parte positiva do plano, ela vira essa parte da esfera aqui, essa calota da esfera da frente. Né? Então a gente pode pensar no plano hiperbólico como sendo, você corta a esfera no meio e você pega essa parte da direita. Certo? Quando você olha essa parte da direita, ela vai ser tipo um disco, né? Ela tem uma fronteira, que é um círculo, que é esse círculo grande desenhado em verde, passando pelo polo norte. E o disco hiperbólico em si, o espaço hiperbólico, ele vai ser o interior dessa calota, né? Geometricamente. Certo? E a gente quer estudar a geometria desse espaço. Certo? A geometria dessa calota, desse disco na esfera. Né? Essa calota é o espaço hiperbólico. Só que você trabalhar na esfera é muito inconveniente, porque é difícil fazer conta na esfera. Porque você não vai ter transformações de meios, você não vai ter nada. Então o que a gente faz, em vez de desenhar na esfera, em vez de trabalhar na esfera, a gente desenha no plano. Mas, tipo, como as duas coisas estão em correspondência, você trabalhar em um ou trabalhar no outro é a mesma coisa, certo? A gente só trabalha no semiplano porque as contas ficam mais fáceis de ser feitas, né? Ok, então esse era um ponto que eu queria fazer. O espaço hiperbólico é essa calota aqui. Então, se você pensar na calota e olhar por cima, o que você vai ver é a fronteira e a parte de dentro do disco é o espaço hiperbólico. Tá claro até então? Temos dúvidas? Ok. Então, para fazer uma geometria, a gente já tem um espaço. Agora falta as simetrias do espaço, né? A simetria,
Então, uma isometria do H, deixa eu ser preciso, que não é exatamente isometria, é isometria que preserva a orientação. De H é uma translação de Möbius que leva H em H. Ou seja, como a gente quer estudar só o semiplano, a gente vai pegar todas as translações de Möbius e pega o semiplano e manda nele mesmo. Certo? E essas transformações, elas acabam sendo essas transformações FZ, onde A, B, C, D são números reais e o determinante é positivo. Né? Vamos entender o porquê que tem que ser isso. Né? A primeira coisa, que tipo é um pouco mais claro, né? É que, tá, então você tem uma transformação de Möbius. Você tem uma transformação de Möbius. Que é AZ menos B, CZ mais D. E elas têm os coeficientes reais. Certo? Reais. Além disso, ok, vamos começar por aí. E além disso, o determinante da matriz A, B, C, D é maior que zero. Né? A primeira coisa que a gente tem que observar é que, tipo assim, se você pega um cara do eixo X, incluindo o infinito, a imagem dele pela F vai estar também sobre o eixo X, juntamente com o infinito. Porque, tipo, se os coeficientes são todos números reais, você pega um número que é um número real, a imagem, então você pega tipo um x aqui, a imagem por essa F vai ser o ponto AX mais B, CX mais D. Né? Que vai ser um número real, certo? Se usar B, C, D são números reais, então a imagem de um número real é um número real. Então, nesse aspecto, a gente está ok. Então, ele leva a fronteira, essa fronteira do disco hiperbólico na fronteira do disco hiperbólico. A única coisa que não é óbvia é que, se você pegar um ponto de cima, se esse ponto, a imagem vai estar em cima também. Ou seja, se eu pegar um cara cuja a coordenada é x mais y com y maior que zero, a pergunta é se a parte real desse número vai ser um número... desculpa. Se a parte imaginária desse número, né, isso aqui vai ser tipo U mais IV, a pergunta é se a parte imaginária é positiva também. E a resposta é sim, eu fiz a conta na aula passada, em essência. Tipo, isso é a conta que você faz no braço mesmo. Você pega esse número, substitui na fórmula e vai fatorando até você chegar parte real, parte imaginária, e aí você olha para a parte imaginária e você vai ver que o V é maior que zero. E para fazer essa conta, você usa explicitamente que o determinante é maior que zero. Se o determinante for negativo, o que vai acontecer é que esse ponto aqui, ele acaba indo para baixo. Né? Isso que acontece. Você tem esse fenômeno que, embora o bordo do hiperbólico é preservado, se o determinante for negativo, você acaba tendo que esse ponto acaba migrando para baixo. Né? Então, por isso que você tem que supor que o determinante é positivo, para levar a parte de cima na parte de cima. Né? E é isso. Tipo, você tem esse fenômeno. Então, só que na aula passada, eu não escrevi em termos de determinante positivo, eu escrevi em termos de determinante igual a 1. Né? O meu ponto é que não faz diferença. Tipo, tanto faz você colocar determinante igual a 0, ou determinante positivo, ou determinante igual a 1. A razão é bastante simples, assim. Deixa eu fazer essa observação, que ela é relevante. Assim. Então... Ok, então essas transformações levam a parte superior na parte superior. E você sempre pode supor que o determinante é igual a 1. A razão é a seguinte. Vamos pegar o alfa sendo o determinante da matriz A. A matriz A é essa matriz A, B, C, D.
certo? Vamos chamar isso de alfa. Alfa é um número real positivo, né? Então, você tem que f de z, ela é igual a isso aqui. Eu só passei a parte de cima e a parte de baixo divididos pela raiz de alfa, certo? Alfa é um número positivo, então você pode tirar a raiz quadrada dele. E quando você pega agora, se escreve fz em termos desses caras, então esse aqui vai ser seu novo a', esse aqui vai ser seu novo b', esse aqui vai ser seu novo c', e esse aqui vai ser seu novo d'. Quando você faz o determinante da matriz a', b', c', d', o que você vai obter é determinante de a, b, c, d em cima, dividido pelo quadrado da raiz quadrada. Isso aqui vai ser alfa sobre alfa, que é 1. Então, o fato é que sempre que você tem um determinante positivo, você pode simplesmente assumir que o determinante é 1. Né? Isso pode parecer estranho. Deixa eu só dar um exemplo mais corriqueiro. Né? Se eu tenho, por exemplo, f de z igual a az, certo? Onde A é positivo. Né? Então, a matriz associada a essa transformação, ela é A, 0, 0, 1, cujo determinante é A. Então, para fazer isso aqui funcionar, você tem que fazer o quê? Você tem f de z, usando o truque de cima. Você vai ter A sobre raiz de A, z, mais 0 sobre raiz de A, dividido por 0 vezes z sobre raiz de A, mais 1 sobre raiz de A. Né? E agora, essa matriz aqui, tem determinante 1. Porque quando você fizer, vai dar A sobre raiz de A vezes 1 sobre raiz de A, determinante é 1. Né? E a gente tem, de fato, que f de z é igual a sobre raiz de A, que é conhecido também como raiz de A, né? Dividido por 1 sobre raiz de A. Né? Então, o fato é que você sempre pode supor que o determinante dos coeficientes é 1. Certo? Desde que você simplesmente pegue os coeficientes e divida por uma constante conveniente. Assim. Né? Ok, então, até então, a gente tem o espaço, que é a parte superior do plano complexo, e a gente tem simetrias. Né? A gente tem essas transformações de determinante igual a maior que 0, ou equivalentemente igual a 1. Né? E essas transformações, elas formam o que se chamam de simetrias que preservam a orientação. Isometrias que preservam a orientação. A razão do nome é bastante simples. Lembra que transformações de Möbius, elas são transformações da esfera na esfera que preservam a orientação. O que quer dizer preservar a orientação? Preservar a orientação na esfera, em essência, é isso aqui. Se você desenhar a esfera, você tem a esfera, você tem o infinito, né? Usa a porção estereográfica para fazer isso. E aí você tem um disco, e você tem o interior do disco. Certo? E aí você sobe dentro do disco, você sobe em cima do disco, você está olhando de dentro dele, e você vê essa setinha percorrendo no sentido anti-horário. Assim. Você imagina que você está dentro do disco, e para você ver essa setinha percorrendo a fronteira do disco, você tem que apontar com seu dedo caminhando no sentido anti-horário. As transformações de Möbius, elas sempre levam um disco no outro, e além disso, como você é transportado pela transformação de Möbius para outro ponto, então, tipo, isso aqui é VC, isso aqui é T de VC, certo? Você vai ser transportado para dentro de outro disco, e a fronteira continua sendo orientada na mesma orientação. Certo? Quando você olha de dentro do disco. Está sempre indo no sentido anti-horário. Né? Então ele leva esse caminho no sentido anti-horário, num caminho no sentido anti-horário. Isso quer dizer preservar a orientação, e transformações de Möbius, quando pensadas na esfera, sempre preservam a orientação.
Um exemplo de transformação da esfera que não preserva a orientação, e, portanto, que não é Möbius. Né? Que é, por exemplo, vamos pegar, de novo, a esfera. Né? Então, a gente tem o eixo X, o X e o eixo Y, e a gente tem a aplicação que é a conjugação. Certo? Que ela pega um ponto daqui e leva para um ponto do outro lado, ela reflete. Em termos da esfera, ela também é uma reflexão, ela vai refletir no plano, que é esse plano aqui, passando por... que é o plano... é esse plano aqui que passa perpendicular ao eixo Y. Assim. Perpendicular ao plano XY, passando pelo eixo Y. Isso é uma reflexão. Se você desenhar um círculo aqui, percorrendo sentido horário, quando você refletir ele, se você pensar em termos de refletir, você vai ver que se aqui percorria no sentido horário, quando você refletir, você está espelhando a figura. Quando você refletir, você vai ter que ele percorre no sentido horário. Então ele inverte a orientação. Por isso que a conjugação não é uma transformação de Möbius, porque ela inverte a orientação. Né? Então esse círculo, se você pegar esse disco aqui, ele vai ser refletido com um disco lá atrás. Só que se você olhar por dentro do disco, você em cima da esfera, olhando o disco, vai ver que se aqui girava no sentido anti-horário, você olhando de dentro do disco lá, você vai ver que gira no sentido horário. Ok? Então, isso que é preservar ou não orientação. Transformações de Möbius sempre preservam a orientação. Então, voltando aqui, esse ISO+, essas transformações de 321, ela é o grupo de isometrias de H que preservam a orientação. Se você quiser adicionar a conjugação, você vai obter o grupo de todas as isometrias. Né? Então, se você pegar as transformações de Möbius junto com a conjugação, não a conjugação exatamente, no caso do espaço hiperbólico, existe uma... Então, esse aqui é o H. Né? A conjugação, se você conjugar, você sai do espaço hiperbólico. Então, essa transformação não é do espaço hiperbólico. Mas você pode conjugar e girar 180 graus. Isso aqui é conjugado, e aí você gira 180 graus. Aí você vai para menos Z barra. Você gira o Z barra 180 graus. Que em essência é tipo pegar x mais y e levar em menos x mais y. Que é refletir na coordenada x, né? Você manda x para menos x e leva y em menos y. Está refletindo no eixo y, certo? Quando você faz isso, de fato, você obtém uma transformação do disco no disco, né? Do H no H, que inverte a orientação. Então, deixa eu escrever isso. Z levando em menos Z barra é uma transformação de H em H. Mas a gente não vai considerar ela tanto porque ela tem esse fenômeno de inverter orientação. Se você pega uma curva percorrendo no sentido horário, quando você refletir, ela vai ser refletida por uma curva caminhando no sentido anti-horário. Desculpa, se aqui percorre no sentido anti-horário, aqui percorre no sentido horário. Ela inverte a orientação. Isso, tá certo. Né? Ok. Então, voltamos então. Então, a gente tem um espaço e a gente tem as simetrias. Né? As simetrias são dadas por transformações desse tipo. Né? E se você quiser, você pode adicionar a conjugação. Aí você vai ter o grupo de todas as isometrias de fato. Mas eu não vou fazer isso, eu vou trabalhar só com as que preservam a orientação. Quando a gente estudou transformações de Möbius, lá no caso com coeficientes complexos, tal, a gente mostrou que, usando composição, você consegue obter qualquer transformação de Möbius usando esses dois tipos de transformação, que é AZ mais B e 1 sobre Z. Aqui eu pus menos 1 sobre Z para ser de H em H. Porque a transformação 1 sobre Z não vai de H em H.
Porque o determinante tem que ser positivo, né? Então, o determinante dessa coisa é 0, menos 1, 1, 0. O determinante é 1, certo? Então, isso aqui é, de fato, uma transformação desse espaço aqui. Lá, quando a gente trabalhou só com transformações de Möbius, a gente mostrou que toda transformação de Möbius, você consegue construir ela repetindo transformações desse tipo, né? A Z mais B e 1 sobre Z. Aqui no espaço hiperbólico, pela exatamente a mesma conta que eu fiz lá, você consegue obter qualquer transformação desse tipo usando esses dois tipos, que é essa inversão com menos na frente e essa rotação com translação. Aqui não é rotação porque o Y é positivo, é uma dilatação com translação. Certo? E se você quiser, você pode incluir a reflexão no eixo Y, certo? Que é essa transformação que leva Z e menos Z barra. Né? Mas isso aqui eu não vou incluir. Eu não vou incluir isso. Deixa eu falar isso. Né? Então, o meu ponto é, né, que assim como as transformações do plano euclidiano, elas são feitas por composições de rotações e translações, e se você quiser incluir aqui inverte orientação também por reflexões, né? No espaço hiperbólico, a gente consegue obter qualquer simetria usando essa aqui, que é tipo uma dilatação com translação, e essa aqui que é uma inversão, ela faz tipo uma inversão na esfera. E se você quiser, você pode pôr a reflexão também, mas eu não vou fazer isso. Então, vamos estudar o significado dessas transformações aqui. Então, primeira coisa, Z mais B, certo? Você está somando um número real a um número complexo. Né? Quando você faz isso, a única coisa que você está fazendo é transladando verticalmente. Então, essas translações verticais, pessoal, nunca sei o que é vertical e o que é horizontal. Alguém me lembra? Isso aqui essa translação é vertical ou horizontal? É horizontal, né? Sempre confundo as palavras aqui. Alguém me corrige, pessoal, pelo amor de Deus. Eu não lembro. Vocês vão fazer eu procurar isso no Google, né? Ele desloca para a direita, então ele é horizontal, né? É horizontal isso, né? Eu sempre confundo vertical e horizontal. É horizontal. Então, você translada para a direita, ou seja, você translada horizontalmente, né? Para a direita. Então, esse tipo de translação, direita e esquerda, né? Direita vai ser uma translação com B positivo, esquerda vai ser uma translação com B negativo. Elas são simetrias do espaço hiperbólico. Ir para a direita ou ir para a esquerda. Né? Outro tipo de transformação é essa dilatação com relação à origem. Você pega um Z, você multiplica por um número real positivo. Aqui não tem o mais B. Certo? Aqui é só A. Né? Esse cara ele faz o quê? Ele pega o Z e ele reflete. E aqui a gente tem essa transformação, que é mandar Z em menos 1 sobre Z. Em essência, ela faz tipo inversão, né? Ela pega esse cara, joga para fora, só que ela joga para o outro lado. Deixa eu explicar isso em termos da esfera, que talvez fique mais claro, essa última transformação. Ok. Em termos da esfera, vamos voltar lá na esfera. Então aqui a gente tem o eixo X, a gente tem o eixo Y, certo? E a gente tem verde ruim, foi um verde mais escuro. A gente tem essa parte aqui, X, Y. A gente tem que essa parte, essa calota aqui, é o espaço hiperbólico, né? Essa calota da esfera aqui. Né? O que essa transformação está fazendo é o seguinte: ela pega um ponto, aí ela leva na esfera, aí na esfera ela gira 180 graus,
Então, na esfera, ele manda esse ponto lá para baixo e depois projeta de volta. Né? Lembra que a translação sobre Z, ela tem esse fenômeno na esfera de girar a esfera 180 graus. Né? Girar a esfera toda, tipo, você projeta na esfera, gira a esfera 180 graus e projeta de volta. Essa translação sobre Z, ela faz exatamente isso. Ela pega o disco e simplesmente gira 180 graus. Quando você escreve isso em coordenadas, você vai ter que ela leva Z em menos 1 sobre Z. Mas nada mais é que pegar o eixo Y, pegar essa calota e girar 180 graus. Tudo bem? Ela pode parecer misteriosa, mas em essência o que ela faz é isso, ela gira 180 graus. Né? Se quiser pode fazer a conta, vamos fazer a conta. Não sei se eu quero fazer essa conta, mas vamos lá. Então, vamos fazer essa conta. Você pega x mais y, né? E na esfera, se você usar aquelas fórmulas da projeção estereográfica, eu fiz várias aulas anteriores, aí, umas 3 aulas anteriores, se você fizer essa projeção, aqui é o infinito, né? Esse ponto aqui, ele corresponde a u igual a 2x sobre 1 mais x quadrado mais y quadrado. A segunda coordenada dele é 2y 1 mais x quadrado mais y quadrado. E a terceira coordenada, que eu chamo de w, é isso aqui. Né? E se eu então, esse cara aqui é o ponto UVW. Se eu girar esse ponto 180 graus, né, eu vou obter esse ponto aqui embaixo, cujas entradas são, se eu girar 180 graus, o meu U continua, minha primeira coordenada vai para menos ela, né? Porque esse ponto aqui, se ele estiver no lado positivo, ele vai para o negativo. A segunda coordenada continua sendo a mesma. E minha terceira coordenada, ela fica menos, tá? Menos W. Então, se você gira 180 graus, você está girando em torno do eixo Y, né? E você só vai girar esses dois pontos. Né? Eu acredito que está certo isso. E esse ponto aqui, ele tem que corresponder, quando você fizer a conta, a 1 sobre Z menos. Né? Então, vamos fazer a conta. Tudo bem o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o ponto do plano, jogando na esfera, girando 180 graus e projetando de volta. Ok. Então, vamos então... Opa. Nossa Senhora. Então, vamos lá. Vamos fazer essa conta. Então, a gente tem a esfera, e a gente tem agora o ponto 1 sobre Z. Menos 1 sobre Z. E a gente quer fazer a projeção desse ponto, obtendo as coordenadas dele, que eu vou chamar de U', V', W'. Né? Então, se Z é igual a x mais y, então, menos 1 sobre Z tem coordenadas a x mais e y, embaixo, menos na frente. Aí você multiplica pelo conjugado embaixo e em cima, né? Você obtém x quadrado mais y quadrado. E você obtém x menos y. E isso aqui é menos x mais y. Né? Então, esse aqui vai ser os pontos que eu vou chamar de x'
e y', né? Essas são as coordenadas. São as coordenadas do menos 1 sobre z. Então a gente vai ter que o U' é igual a 2x' sobre 1 mais x' ao quadrado, y' ao quadrado. V' é igual a 2y', 1 mais z ao quadrado mais y' ao quadrado. E o W', ele é menos 1 certo? E se você fizer a conta, que é uma conta que eu fiz lá atrás, na real, você vai obter que o V', W', de fato é menos U, V, menos W. Se você fizer a conta, você vai chegar nisso. Tipo, o x', ele acaba sendo menos x sobre x quadrado mais y quadrado. Você pluga ele aqui e simplifica as contas, você vai obter menos U. O y', ele vai ser y sobre x quadrado mais y quadrado. Você pluga aqui, você vai obter que o V' é igual a V. E, usando o x' e o y', você obtém que o W' é igual a menos W. Então, de fato, essa transformação menos 1 sobre z, ela simplesmente pega essa calota e gira 180 graus. Né? Ela é uma rotação, de certa forma. Né? Ela está girando, e se você pensar assim, ela está girando em torno de um ponto. Né? E o ponto aqui, no caso, é 1. Né? Porque se você pegar... Desculpa. Então, essa transformação que ela está fazendo é uma rotação, né? Se você pensar em termos da calota da esfera, né? Então, vamos ver em termos do plano complexo, quem que é esse ponto de rotação. Esse ponto é o I, de fato. Né? Se você pegar aqui na porção estereográfica, durante essa rotação, o ponto que é fixado é o I. Né? Que é o ponto com coordenada na esfera seria o 0, 1, 0. Que é o vetor apontando no eixo Y. Esse vetor ele é fixado, né, quando você gira. E em termos do plano complexo, esse número complexo acaba correspondendo ao número I, certo? Ele é o cara de coordenada 0, 1, número I. E, de fato, se você fizer a conta, você vai ter que, para z igual a I, menos 1 sobre z, isso aqui é menos 1 sobre I, aí isso aqui é menos I ao quadrado, I, que é igual, o I ao quadrado é menos 1, isso é igual a I. Né? Moral da história, a transformação menos 1 sobre Z, ela leva I em I, ela fixa o I. Né? Então, geometricamente, moral da história mesmo, assim, o que acontece é que essa transformação I, essa transformação 1 sobre Z, ela vai fazer uma rotação. Ela pega um ponto aqui e vai levar para um ponto menos 1 sobre Z, e ela faz uma rotação de 180 graus. Pensando na esfera, tá? Se você pensar em termos da esfera, você vai ver que ela faz isso. Ela simplesmente gira um ponto 180 graus. Olhando da esfera. Ok? Então, essa menos 1 sobre Z nada mais é que ela é uma rotação. Não tem nada de especial nisso. Então, a gente tem essa rotação, a gente tem essas dilatações e a gente tem as translações. Ai, meu Deus do céu. Ok. Então, a gente tem um espaço, que é o H, que é essa calota da esfera, né? Ou, se você quiser pensar, é a parte superior do plano. E a gente tem um grupo de simetrias. A gente tem as simetrias, que são as translações de Möbius com coeficientes reais. Né? Agora, para fazer geometria mesmo,
geometria no sentido com distância e tal, a gente precisa de noção de reta, né? Quando você estuda geometria euclidiana, você tem que, dado 2 pontos, você consegue conectar por uma reta, né? Que é uma linha reta mesmo, né? Aqui a gente vai ter algo similar. As retas no espaço hiperbólico, elas são círculos, semicírculos de fato, que intersectam a fronteira perpendicularmente, né? Então, os semicírculos, eles são assim, ou eles são retas perpendiculares. Para enxergar isso, de fato, de jeito homogêneo, né, de jeito que você não tem esses dois cenários, você novamente pensa na esfera. Você tem a esfera, né? Aí você tem a sua seu espaço hiperbólico, né? Que é essa parte da calota aqui. Aqui é o infinito, né? E o que vai acontecer é que, tipo, as retas, elas são círculos na esfera que são perpendiculares a esse círculo aqui, que é a fronteira. Esse círculo é o ΔH, e vamos desenhar essas linhas aqui de vermelho. Vou aumentar o tamanho. Né? Então, essas linhas aqui, elas são círculos sobre a esfera que são perpendiculares à fronteira. Repara que tanto faz você desenhar no plano, né, desenhar no semiplano superior ou na esfera. Por quê? Porque transformações de Möbius, a projeção estereográfica, ela leva círculo em círculo, então a fronteira do H é levado num círculo grande da esfera, nesse círculo verde, e os círculos vermelhos, que seriam, no caso aqui, esses círculos perpendiculares à fronteira, eles são levados a círculos perpendiculares à fronteira. Porque a projeção estereográfica leva círculo em círculo e preserva ângulo. Então, se aqui fazia 90 graus, na esfera também tem que fazer 90 graus. Certo? Moral da história, as retas do espaço hiperbólico, pensando na calota da esfera, elas são círculos sobre a esfera que intersectam a fronteira, esse círculo grande passando pelo infinito, perpendicularmente. Né? E é isso são as retas, né? E aí a gente chega num ponto que eu estava falando na aula passada. Tem um probleminha do GeoGebra que faz o modelo hiperbólico. E é mais fácil fazer aqui do que na mão. Assim. Então, o que vai acontecer é que, dado 2 pontos, existe uma única reta passando por esses 2 pontos. Né? Se você olhar esse círculo aqui na esfera, você vai ver um círculo na esfera intersectando aquele círculo grande. Tudo bem? Perpendicularmente. Então, como esse programinha do GeoGebra mostra, dado 2 pontos, existe somente uma reta que passa por esses 2 pontos. Então, na geometria hiperbólica, assim como na geometria plana, você tem que 2 pontos determinam unicamente uma reta. Certo? A razão pela qual isso é uma reta do espaço hiperbólico, uma reta do espaço hiperbólico, vai ficar mais claro depois. Depois eu vou explicar mais precisamente o que é uma reta. Mas o que eu quero entender agora é que, tipo, a similaridade entre geometria plana e hiperbólica. O fato é que 2 pontos determinam uma reta. Né? Tá. Então, vamos pensar em termos de geometria plana. Na geometria plana, a gente tem, por exemplo, que a gente tem esse princípio, que é 2 pontos determinam uma reta, né? E a gente tem outros princípios, por exemplo, que eu vou explicar depois, que é tipo, dado um ponto e um raio, você tem um círculo. Essas coisas funcionam também em geometria hiperbólica. Mas eu vou explicar isso depois. Mas o ponto que eu quero falar é sobre paralelismo, né? Quando você estuda geometria plana, né? Quando se estuda geometria plana, e quando eu falo de geometria plana é euclidiana, tá, pessoal? Geometria plana com distância euclidiana, assim, da escola. Geometria plana é euclidiana. Né? Se vocês tiveram o prazer já de ler o livro de Euclides, eu li uma parte dele já,
tem uma tradução dele que é bem interessante, que é da Unesp, que é de um cara famoso, um especialista em linguística, história da matemática e tal, que é o Irineu Bicudo. Eu não sei se ele está vivo ainda, mas ele é professor da Unesp de Rio Claro. E ele fez uma tradução muito boa do Elementos de Euclides, né? Daquele livro clássico de geometria plana, escrito lá na época dos gregos, assim. Ele fez uma tradução para o português muito boa, que é um livro, acho que é roxo ou azul, eu não lembro. E nesse livro você vai ver a axiomática do Euclides. Né? É tipo, como eu disse antes, dado 2 pontos determina uma reta, e tem uma lista de axiomas que eu não lembro. Né? Mas, tipo, são os axiomas que fazem geometria plana, que são parecidos com os axiomas que a gente vê na escola. Né? E um desses axiomas, que é curioso, que é o que gerou toda a intriga da geometria plana e tal, é esse axioma que fala que, dado uma reta, existe uma única reta paralela. Isso é um axioma da geometria plana. Isso não é um teorema, é um axioma. E os outros axiomas, eles são todos muito simples, assim. Eles são todos meio que... não dá para pedir menos, sabe? Eles são, tipo, meio que quase bom senso. Esse axioma, assim, ele em si não é bom senso, porque você falar que duas retas nunca se intersectam não é algo muito concreto, né? Pensando em termos de régua e compasso, né? Você nunca consegue fazer uma reta infinita, né? Tipo, usando só e compasso, você só consegue fazer retas finitas, assim. E o que esse axioma diz é que, tipo, dado uma reta que você pode estender arbitrariamente, só existe uma reta que nunca intersecta a primeira reta, né? Que é um dos axiomas de Euclides, assim. E por muitos séculos, tipo, desde o século -2, assim, 2 a.C., 2 ou 3, acho que o livro de Euclides é 3 a.C., assim. Desde essa época, os matemáticos vêm tentando deduzir esse axioma, o axioma das paralelas, a partir dos demais, a partir de coisas mais simples. E por, essencialmente, 2.000 anos, o pessoal fracassou miseravelmente, assim. O pessoal realmente não conseguia provar isso aqui a partir de princípios mais simples. Até que, no século XIX, dois matemáticos, um é o Lobachevsky, que eu acho que escreve assim. Não, certamente não escreve assim, porque ele é russo, né? Deve ser... Eu suponho que o nome dele seja em cirílico. Mas meu cirílico não está muito bom, então eu escrevi em letras no nosso alfabeto. Assim. Lobachevsky era um matemático russo, e o outro era um matemático húngaro, eu acho. Olhar. Deixa eu olhar o Wikipedia aqui. É o Janusz Bolyai. Eu acho que ele é húngaro. Ele é húngaro. Deixa eu pôr em português. Isso. Quem é esse rapaz aqui? Tanto o Lobachevsky quanto aqui, Nikolai Lobachevsky. Os dois eles são meio que tipo da mesma era, assim. Os dois fizeram os trabalhos dele no início do século XIX, assim. E meio que os dois descobriram independentemente que você não consegue deduzir esse axioma da geometria plana a partir dos demais, a partir de axiomas mais simples. E o que eles fizeram foi construir uma geometria onde falhava isso, onde não funcionava esse axioma das paralelas, que foi o surgimento da geometria hiperbólica. Tipo, tanto Lobachevsky quanto Bolyai, eles construíram os primeiros rudimentos da geometria hiperbólica, né? E não é exatamente esse que eu estou fazendo. Esse aqui que eu estou fazendo, eu acho que é posterior e é trabalho do Poincaré, é um outro matemático, né? Mas o ponto é que até o início do século XIX, os matemáticos não conseguiram provar isso em geometria plana, e pior que isso, eles começaram a descobrir geometrias onde falhavam. Certo? Então, deixa eu explicar por que falha em geometria hiperbólica. E é bem claro, na real. Se você pegar um terceiro ponto aqui, e você traçar uma reta por esse ponto, né? O que vai ter é tipo que, dado A e B, e um ponto F fora,
existem infinitas retas paralelas, ou seja, retas que não intersectam a reta passando por AB e que passa por F. Então, o axioma das paralelas falha miseravelmente. Né? Ok. Então, isso aqui é tipo o fim da busca dos axiomas das paralelas. Assim. Eu recomendo, eu acho bem legal, na real, vocês pesquisarem a vida do Bolyai. Porque é muito interessante que o Bolyai, o pai dele era matemático também, e o pai dele tentou a vida inteira, assim, era o problema da vida do pai dele, tentar provar o axioma das paralelas, a partir de princípios mais básicos, assim. E isso foi meio que, tipo, maldição de família, foi passado pelo filho, assim. E aí tem uma história bem deprimente e melancólica, assim, dos resultados do Bolyai sendo rechachados, assim, pelo Gauss, e, tipo, não sendo muito aceitos na época. Assim. É bem interessante, assim. E no caso do Lobachevsky, ele não teve esse problema. Os trabalhos do Lobachevsky foram razoavelmente bem aceitos, assim. Mas no caso do Bolyai é bastante interessante como que os matemáticos da época não estavam preparados, assim, para aceitar essas ideias de geometrias não euclidianas, geometrias que não fossem aquelas do Euclides, assim, né? Então, no caso da geometria hiperbólica, dado 2 pontos, existem infinitas retas paralelas. E tem uma outra geometria que é muito mais simples, na real, que é a hiperbólica, que é a geometria esférica. Eu vou falar um pouco depois, que ela é praticamente a mesma coisa, é a esfera, né? E aí o que acontece é que, tipo, dado 2 pontos, não muito distantes, existe um único círculo grande. Né? Um círculo grande é um círculo de raio máximo na esfera. Você pode pensar que um círculo grande... Deixa eu abrir o... Cadê? 3D. Então, se você pega tipo uma esfera e um círculo grande, ele nada mais é do que o próprio nome diz. Você pega um plano que corta a esfera exatamente no meio, assim. É um plano que passa pela origem. Né? E um círculo grande, ele é essencialmente a interseção. Né? Esse é um círculo grande. E o que acontece é que 2 pontos, desde que eles não sejam diametralmente opostos, eles determinam unicamente um círculo grande. Né? 2 pontos determinam um único círculo grande. Isso é falso no caso onde esses 2 pontos são antipodais, né? Um é o oposto do outro, né? Com relação à origem. Né? Mas vamos esquecer esse detalhe. Né? Então, quando você estuda geometria esférica, você tem esse fato que você pode pensar nesses círculos grandes como sendo retas. Então, o que vai acontecer é que, tipo assim, se você tem uma reta, que é esse círculo grande, e um ponto fora dela, toda outra escolha, todo círculo grande passando por E intersecta essa círculo grande original. Então, deixa eu ser mais preciso. Você tem dado uma reta na esfera, e por reta na esfera eu quero dizer círculos grandes, assim, e dado um ponto fora, deixa eu excluir esse ponto aqui, e dado um ponto fora, no caso é o ponto E, existem infinitas retas passando por E. Né? Você pode pegar qualquer... Pode pegar qualquer plano, né? E agora eu apago isso aqui. Então, dado uma reta e um ponto o E fora dela, existem várias retas que você pode pegar passando por E. Mas o fato é que todas essas retas intersectam a reta original. Né?
Tá claro o que eu disse? Tipo, dado uma reta, que no caso aqui é um círculo grande, e um ponto fora, todo o círculo grande passando por esse ponto fora, intersecta o círculo grande original fixado. Né? Então, nessa geometria, o que ocorre é que, tipo, dado uma reta e um ponto fora dela, todas as retas que passam por esse ponto fora intersectam a reta original. Então, quando você estuda a geometria da esfera, não existe reta paralela. Né? Na esfera não existe reta paralela. Então, esse é um exemplo de geometria onde o axioma das paralelas falha também. Dado uma reta e um ponto fora dela, não existe nenhuma reta que não intersecta a original. Né? Então, ela é meio que a geometria da esfera ela é oposta da geometria hiperbólica. Né? Então, eu chamo de R, é a reta, e aqui eu chamo de P. Por P, não passa reta paralela a E. Então, meio que aqui você tem as três principais geometrias. Você tem a geometria da esfera. A geometria da esfera, ela dá pau no axioma das paralelas do seguinte jeito. Dado uma reta e um ponto, não existe reta paralela. Aí você tem a euclidiana, que fala, olha, existe uma reta paralela, e somente uma, mas sempre existe uma. E você tem a terceira, que é a hiperbólica, que é, não só existe uma reta paralela, mas existem infinitas retas paralelas. Certo? E aí surgem os três tipos de geometria. Geometrias planas, né? Geometrias bidimensionais. Assim. Desculpa, não, esquece, não é geometria plana. Surgem os três tipos de geometria natural bidimensional, dimensão 2. Existe a euclidiana, a esférica e a hiperbólica. Tá claro o que eu falei? A brincadeira? Então, existem infinitas retas paralelas dado uma reta. E, em essência, isso que foi a grande revolução da geometria hiperbólica, né, em termos históricos. Só que o que aconteceu foi o seguinte, tipo, embora a geometria hiperbólica ela tenha surgido como uma, digamos que, é tipo um contra-exemplo, sabe? Tipo, ela surgiu, olha, a geometria euclidiana não é tão especial assim, existem outros tipos de geometria. Embora a geometria hiperbólica tenha surgido assim, ao longo do século XIX, percebeu-se que a maioria das estruturas geométricas que aparecem de dimensão 2, bidimensionais, elas acabam sendo naturalmente hiperbólicas. E isso é o que eu vou tentar falar semana que vem. Por que a geometria hiperbólica ela é, digamos que, a mais comum, embora seja a que mais demorou-se para ser descoberta, assim. É uma coisa muito curiosa, assim, que é tipo, para um matemático moderno, quando ele olha para uma geometria bidimensional, a chance da geometria bidimensional ser hiperbólica é tipo enorme, assim. Se você quer pegar, por exemplo, uma superfície em R2 e você quer colocar uma geometria natural, a chance dela ser hiperbólica é tipo quase certa, assim, a probabilidade, assim. A maioria das superfícies acabam sendo hiperbólicas, assim. E é engraçado esse fenômeno porque historicamente demorou muito para as pessoas descobrirem a existência de geometria hiperbólica, mas na prática elas são as mais comuns. E isso não é só coisa do plano, isso acontece em muitos lugares, assim. O que acaba acontecendo é que geometrias hiperbólicas elas tendem a ser super comuns, assim, embora não pareça a priori, assim. E é meio que essa coisa, assim, esse aspecto geral dela que eu vou tentar explicar nas próximas aulas. Assim. Ok, então a gente tem a reta do espaço hiperbólico, que na esfera é vista assim. Ok. E tipo, o que eu quero falar agora é o seguinte, tipo, vamos voltar aqui para a geometria euclidiana plana, né? Quando a gente está em geometria euclidiana plana, se a gente tem uma reta
e um ponto nela, e a gente tem outra reta e um ponto V nela, a gente consegue uma transformação, uma isometria do plano, que pega essa reta e leva nessa reta, e leva esse ponto U no ponto V, certo? Você consegue fazer uma translação, rotação, etc., que leva U em V e leva reta em reta. E não só isso, a gente pode escolher se essa direção vem para cá ou se essa direção vem para cá. Existe uma ambiguidade, assim. Você pode escolher, você não só leva reta, ponto em ponto, mas você também pode escolher a direção que você leva. Você pode levar ela assim, ou você pode levar ela de outro jeito. Assim. E o que eu quero falar é que a mesma coisa acontece no espaço hiperbólico. Então, o que eu vou fazer é, tipo, mostrar que, dado uma reta do espaço hiperbólico, você sempre consegue levar ela para zero e infinito, para essa reta vertical. Você sempre consegue transladar ela, né, para essa reta vertical, usando uma simetria. Né? E não só isso. Você pode escolher se você manda o A para zero ou se você manda o A para infinito. Né? Você tem duas possibilidades. Você pode levar AB para zero e infinito, ou você pode levar AB para infinito zero. Né? Isso vai te dar, essencialmente, pode pegar essa direção, você pode levar ela para cá, ou você pode pegar essa direção e levar ela para cá. Então, você não só consegue levar essa reta hiperbólica aqui para essa, mas você pode escolher ainda a direção da curva. Assim. Então, como é que você faz isso? Você simplesmente cozinha a transformação de Möbius que faz isso. Né? Então, para fazer essa transformação de Möbius, eu quero levar, nesse caso, o A para zero, o B para infinito e o U para I. Né? Então, você simplesmente usa o mesmo truque que eu usei na aula passada, que é assim, você quer levar, por exemplo, o A para zero. Então, o Z de A tem que ser zero. Então, eu ponho o Z menos A em cima. Da mesma forma, eu quero que o B se vá para infinito. Então, eu faço Z menos B embaixo. Porque quando eu ponho o B aqui, vai dar alguma coisa sobre zero que vale infinito. Né? E eu quero que no U ele seja levado em I. Se você plugar em U aqui, isso aqui vai ser o A, o B, aí corta com o B daqui, corta com o B daqui, o A de baixo corta com o A de cima, e só vai sobrar o I. Então, de fato, essa transformação ela leva o A no zero, o B no infinito, e o U ela leva no I. Né? Repara que aqui existem duas possibilidades, né? Eu poderia, em vez de levar o A no zero e o B no infinito, eu poderia levar o A no infinito e o B no zero. E isso vai dar aquela ambiguidade de orientação. Né? Eu posso levar essa seta assim ou assim. Né? Nesse caso, eu estou escolhendo levar essa seta de assim para cá. Né? A única questão é se essa translação de Möbius ela tem os coeficientes reais, porque quando você olha para esse monstro aqui na frente, quando você olha para essa monstruosidade da frente, não é óbvio que isso aqui é um número real. Então é isso que eu vou mostrar, que essa coisa da frente é um número real. Então vamos lá. Repara que isso aqui é um semicírculo. Então esse segmento de A para B é o diâmetro. Né? E, portanto, quando você pega esse triângulo, o triângulo ABU, esse aqui é um triângulo retângulo, aqui vai ter ângulo 90 graus, certo? Então, se você pegar essa, agora é o mesmo truque que eu usei na aula passada, você pega essa setinha aqui, de comprimento 1, né, que é U menos B, sobre a norma U menos B, esse aqui tem comprimento 1. E você pega a outra setinha, então, essa aqui é essa setinha U menos A. Opa, desculpa, tá errado aqui. Vamos fazer assim. Eu poderia ter feito A menos U. Né? Eu acho que eu errei um sinal aqui. Deixa eu...
Eu vou pôr U aqui. Tá. Então, você tem essa setinha aqui. Essa setinha aqui é U menos A, U menos B. Então, essa setinha aqui, ela está apontando para cá, ela é U menos B, e ela tem comprimento U, 1. E você tem essa setinha aqui, que é esse cara aqui. Né? E o que vai acontecer é que para obter a vermelha, você tem que girar 90 graus. Né? E, de fato, é o que está escrito. Né? A setinha vermelha é obtida da setinha azul, girando 90 graus. Né? E, portanto, você tem U menos B sobre U menos A, igual a esse número real positivo, E elevado a π sobre 2. Isso eu não errei conta, né? E o E elevado a π sobre 2, lembra que o E, ele é o quê? Você tem o zero, esse tem o ângulo θ. Esse cara aqui é o E elevado a θ. Quando o ângulo é π sobre 2, você está aqui, que é o I. Então, E elevado a π sobre 2 é I. Né? E, portanto, você obtém que I, o B, U menos B, U menos A, ele é um número real. Certo? Você mostra que aquele coeficiente é um número real. Esse coeficiente da frente. Moral da história, ponto que eu queria chegar, é que você sempre consegue levar uma reta nessa reta vertical, e não só isso, você consegue levar um ponto prefixado para I, e ainda você pode escolher a orientação. Aqui eu roubei um pouco, eu peguei um círculo que é de fato um círculo, um semicírculo, né? Mas existe um outro caso, onde o círculo, ele é um círculo vertical, né? Ou seja, o B é infinito. Né? E o que você faz é a mesma conta, assim, você vai fazer f de z igual a U menos infinito, aqui tem um e não tem barra. Você vai fazer U menos infinito. Ah, duro aqui. Infinito. Isso. U menos infinito. Certo? É a mesma ideia lá, só que eu estou fazendo B igual a infinito. Só que o que acontece? Aqui dá infinito, eles se cancelam, né? Aqui é infinito sobre infinito, cancela. E o que você sobra é isso aqui, é Z menos A sobre U menos A. Um I na frente. E se você pensar que o U, ele é um cara da forma U1 mais IU2, e como o U está em cima do A, você tem que U1 é igual a A, né? A coordenada X dele é A. Né? Então, quando você faz U menos A, o U menos A ele acaba sendo IU2. E, portanto, você tem que isso aqui é Z menos A sobre o 2. Né? Então, mesmo nesse caso aqui, você também pode transformar essa reta vertical nessa reta vertical. É o mesmo tipo de ideia. Moral da história, se você tem uma reta com um ponto nela, você consegue levar ela para essa reta canônica 0 e infinito. Né? E com isso a gente prova o resultado geral, né? Que é tipo, se você tem duas retas, né? Se você tem duas retas no espaço, aqui é V, aqui é U. Eu consigo uma transformação que leva essa reta com esse U para essa reta nesse V. O que eu faço? Eu simplesmente vou dessa primeira reta para a reta vertical, certo? Aí eu vou da vertical para a reta passando por V. Eu faço igual o truque que eu usei numa aula anterior, que é tipo, você pega o seu círculo, leva para o círculo vertical, e desse círculo vertical você leva para o outro círculo que não é o vertical original, que não é esse vertical, certo? Você faz esse caminho de ida e volta, né? E com isso você consegue levar reta em reta, dado duas retas, você consegue levar uma reta numa reta, você consegue levar um ponto dessa reta num ponto dessa reta, e além disso você pode escolher a orientação, você pode levar essa orientação de uma reta na orientação escolhida da outra. E isso te dá essa
aspecto que é tipo, é igualzinho em geometria plana. Você consegue fazer exatamente isso em geometria plana euclidiana. Né? E agora vem a parte mais estranha, assim, que é a distância. A distância eu vou explicar com mais detalhes depois, assim. Mas a ideia da distância é tipo, quando a gente estudou a esfera com translações de Möbius com coeficientes complexos, a gente tinha aquele invariante que era o cross ratio, certo? Quando você faz isso no espaço hiperbólico, vai acontecer um fenômeno curioso, que é tipo, se você tem 2 pontos no plano hiperbólico, de fato você vai ter 4. Porque desses 2 você tira mais outros 2. Né? Então, deixa eu ser preciso. Se eu pegar 2 pontos, A e B, desses pontos A e B, eu obtenho o ponto D e o ponto E. Certo? Então, de fato, se eu fixar 2 pontos, eu tenho 4. Certo? E desses 4 pontos, eu posso calcular o cross ratio. Né? Então, desses 4 pontos, calcular o cross ratio. E o cross ratio, agora, ele não vai depender de 4 pontos, ele vai depender de 2. Porque se você fixar 2 pontos, os outros 2, o ponto A e o ponto B, eles são determinados já. Então, nesse caso, esse cross ratio, dado por U, V, A, B, ele de fato só depende de 2 pontos. Então, agora a gente construiu um invariante de 2 pontos. E, tipo, é bastante razoável de se esperar que um invariante de 2 pontos ele tenha alguma coisa a ver com a distância, ele seja relacionado à distância. E, de fato, o que acontece é que existe uma distância, que é dado por essa forma, que é ln do módulo do cross ratio, que, em termos mais explícitos, é escrito por essa fórmula abaixo, né? Escrito por essa fórmula abaixo. E essa fórmula, curiosamente, ela dá uma fórmula de distância. Eu vou explicar isso na próxima aula. Né? E com isso você consegue calcular a distância. Então, se eu estou no espaço hiperbólico, né? Então eu pego consigo traçar um segmento de reta. Né? Então, deixa eu traçar a reta. Aí eu vou fazer essa reta. Caramba. Traçar a reta. Aí fazer ela pontilhada, né? E o que vai acontecer é que, tipo, esse segmento aqui, ele vai ter um comprimento, né? Esse segmento. E eu calculo por aquela fórmula. Que aqui tem a fórmula calculada no GeoGebra. Distância. Onde está a distância? Eu lembro que tinha um lugar para calcular a distância. Oh. Hyperbolic. Ray. Eu lembro que tinha a opção para calcular a distância, que eu não estou achando, não. Mas, de fato, a distância está no canto aqui. A distância aqui, calculada por aquela fórmula, é 6,3. Se aumentar, tá vendo? A distância é esse número D aqui. Então, a distância de A até B, usando aquela fórmula do LN, tal, ela é 6,85. Conforme eu puxo meu A para baixo, é a distância mesmo? Acho que não é a distância. Cadê a distância? Não é que tinha uma fórmula para distância. Oh, Lord. Só alguém viu a distância escrito aqui? Não tô achando.
Mas o fato é que acontece é, tipo, dá 2 pontos, você tem uma distância. Normalmente a distância, essas coisas, ela fica nessa penúltima caixinha ali, professor. Né? Mas eu lembro que aqui também tem a fórmula pro hiperbólico. Esse GeoGebra aí é um GeoGebra criado por alguém? É um GeoGebra criado por alguém, né? Hum, Não fui eu que fiz isso. então, Esse aqui, alguém fez pro espaço hiperbólico em si. sim. Então eu não faço ideia onde é que essa pessoa escondeu isso, não. Eu lembro que eu tinha achado, eu perdi ela agora. Mas o fato é que você tem uma fórmula para distância. Eu vou discutir ela com mais detalhes na próxima aula. Assim. E é bem legal a fórmula da distância. Né? Mas, em geral, ela é dada por isso. Essa fórmula aqui ela pode parecer um tanto misteriosa. Né? Pessoal, acabou a aula. Tipo. Caiu alguma coisa? Tá apresentando ainda, né? Eu escutei um barulho. Sim, tá apresentando. Uma origem muito interessante. Assim. Ela não é exatamente, mas ela é tipo inspirada mesmo. Que é tipo. Isso chama distâncias de Hilbert, na real. Métricas de Hilbert. Hilbert foi um grande matemático do final do século XIX e início do século XX. Assim. Ele certamente foi um dos maiores matemáticos da história, assim, facilmente. Assim. Mas o que o Hilbert descobriu, eu acho que é ele que descobriu ou foi o Klein, mas eu acho que é dele. Assim. Que é tipo assim, imagina que você tem uma região convexa do plano. Convexa. Você não está muito convexa. Vamos dizer uma coisa convexa. Certo? Não é um círculo, tá, pessoal? É só uma região convexa. Supostamente convexa. Não está muito convexa, mas... Lembra o que é convexo, né? Convexo quer dizer que, dados 2 pontos, o segmento ligando esses 2 pontos está inteiramente contido, né? O que o Hilbert descobriu é muito similar com aquilo. É tipo assim, se você pegar 2 pontos no espaço, A e B, e você pega o segmento de reta, passando por esses 2 pontos, ele vai intersectar a fronteira em pontos que eu chamo de C e D. Aí o Hilbert percebeu, eu acho que é o Hilbert, tenho certeza, que a distância entre A e B, você pode definir uma distância. E essa distância, ela é dada por aquela forma. E um monte de geometria acaba surgindo assim, dessa culinária aqui. Então, essa distância ela é dada por AC, por AD, meio que na mesma heurística. C sobre AD, BD sobre BC. Em essência, o cross-ratio. Assim. Aqui não precisa de módulo. Né? Esses ACs aí são comprimentos. Tá? Comprimentos usuais na geometria euclidiana. E você põe um módulo na frente. Ele descobriu que isso aqui te dá fórmulas de distância também. O que distância quer dizer? Distância quer dizer que a distância de um ponto a ele mesmo é 0. E distância, se a distância de A e B é igual a 0, então A é igual a B. Certo? A distância de A até B é igual à distância de B até A. E vale triangular. Triangular quer dizer isso aqui. Ou seja, para você ir de A até C, é mais rápido e direto do que passando pelo B. Deixa eu desenhar isso aqui. O que isso aqui, essa forma quer dizer, chama de desigualdade triangular. Porque se você tem um triângulo, a distância, essa distância aqui de A até C, ela é menor do que você percorrer o caminho passando por B. Ou seja, você ir de A até C é mais rápido do que você ir por B. Assim. A distância de A até C é menor ou igual que a distância de A até B,
mais a distância de B até C. E descobriu-se essa fórmula, e quando você pega esse conjunto convexo como círculo, você obtém a geometria hiperbólica. Mas é muito interessante que eu estava brincando, em vez de círculo, com um triângulo. Eu peguei um triângulo equilátero, né? Um triângulo equilátero. E aí eu fiz a mesma coisa, eu construí essa distância, que é inspirado nesse LN e tal. E você obtém umas coisas muito bizarras, assim. Se você pegar um ponto, aí você pode fazer tipo círculo, né? Pega um ponto P, e aí você faz o círculo. Com raio R, assim. Né? É um círculo com raio R. Isso aqui é tipo... Um círculo vai ser os pontos Qs, tal que a distância de P até Q é igual a R, né? É um círculo de raio R. E é muito bizarro que o círculo, ele te dá uma coisa assim. Você pega as perpendiculares, né? E essas linhas aqui ligando o centro aos vértices. Assim. E os círculos, eles não vão ser redondos, eles vão ser tipo um hexágono. Você obtém umas geometrias muito bizarras, assim. Você obtém geometrias tal que os círculos são hexágonos ou coisas piores, assim. Né? E é meio que a origem dessa fórmula aqui. Essa fórmula que eu estava discutindo, ela surge dessa brincadeira. De você estudar geometrias de convexos, assim. Né? Essa fórmula aparece em vários contextos de matemática. Assim. Né? Mas eu queria explicar essa heurística. Assim. Mas é isso, pessoal. Acabou a aula. Temos dúvidas, perguntas? Vou parar de gravar para vocês poderem fazer perguntas à vontade. Ok.